Hello, galerinha. Welcome, bem-vindos aí à nossa aula de número 18, quinto ano. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a nossa correção, né, daquele conteúdo have e o has. Have, só lembrando, usado para primeira e segunda pessoa do singular, mais as outras pessoas, né, do plural. E o has, utilizado unicamente para a terceira pessoa do singular, né, he, she, it. Só esses três aqui que vão usar aí o has. Ou para nome de pessoa, né, uma pessoa só. Ele, João, por exemplo, ela, né, ela. Sendo só uma pessoa, pode ser Joana, Maria, certo? Aí pode sim usar o has. Já é o nome de duas pessoas, já configura plural, então não se usa o has, se usa o have, né? Que significa o que, tio Leandro? O verbo ter, né? Eu tenho, ela tem, ele tem. Vamos corrigir a página 62 e página 61. Vamos lá. Aqui nós temos aqui a página 62, né? A gente ficou de corrigir esse daqui, né? Desse lado aqui vocês já tiveram acesso. Né? Sally, nome de uma única pessoa, é a terceira pessoa do plural. Vimos aqui, como eu já falei, primeira e segunda pessoa do singular. Usamos o have. Eu tenho, né? Você tem, ó. Segunda pessoa. Terceira pessoa do singular, aí sim vamos usar o has, ó. Ou o nome de alguém, né? Que é a mesma coisa. Tô falando do João, tô falando dele, então é a terceira pessoa. She has a robot. Se eu falar Sally has, é a mesma coisa que she, né? Tô falando dela, ok? He has, a mesma coisa. Ele tem a new car, um carro novo. Bob é a mesma coisa que ele, né? O Bob, ele. Então, vou usar o has. Aqui no plural, sempre vai ser utilizado o have, certo? We have a beautiful house. They have beautiful house. Rita and Andy, ou seja, duas pessoas aqui, então é plural, né? Se fosse só Rita, aí sim, seria has. Se fosse só o and, seria como he, né? Ó, has. Mas como é dois, os dois na mesma frase, então é plural. Então colocamos o have. E nós já fizemos aqui, né? She has a robot. Eu usei como exemplo. Bob has a new car. They have new man books. Rita and have a beautiful house. Eu usei até como exemplo para vocês. I have a big family. Sarah has two brothers. Né? Sarah, terceira pessoa. Otávio, terceira pessoa. Has many friends. Otávio tem muitos amigos. Aqui o que faltou foi essa coluna aqui, né? O H. Ah, é primeira pessoa, então eu vou usar o que, Leandro? O have, certo? You, usa o have. Sujeito they, plural, have. She, olha lá, terceira pessoa, né? Então vamos utilizar o has, tá certo? Vamos utilizar o has. O she aqui, she has. Então vamos colocar o has. Many pens, ela tem muitas canetas. He, terceira pessoa, né? Então vamos utilizar o has, ó, ok? He has. It, também é terceira pessoa, então vamos utilizar o has, ok? Two windows. Isso, tá falando talvez de uma casa, né? Isso, ou aquela casa, isso tem duas janelas. We, plural, então usamos o have. We have good friends. Nós temos bons amigos. Então está corrigida aí essa página 62. Agora, now, nós vamos para a página, né, 61, página 61. Era para fazer o quê? Colocar na ordem, não é isso? Colocar na ordem. Aqui, ó, por exemplo, nós temos they, primeiro o sujeito, primeiro, depois o verbo have, depois o artigo, depois o substantivo. They, sujeito, have, verbo ter, né, eles têm. Aqui o artigo indefinido, uma, doll, boneca. Então, elas, pode ser elas, né? Elas têm uma boneca. Pode ser isso. A B. We, primeiro sujeito, não, we. Depois o verbo have a car. Né? Nós temos um carro. Ok? Então, sempre vai ser essa mesma ordemzinha. Primeiro sujeito, I. Depois o verbo have, eu tenho.
artigo indefinido, a cai, eu tenho uma pipa. Mesma coisa aqui, ó, vou procurar primeiro sujeito, she has, já como é terceira pessoa, ele vai estar usando has. Artigo, a cat, ela tem um gato, ok? E da mesma forma também, ó, Bob has a ball, né, he has an apple, ele tem uma maçã. Bob aqui é o sujeito, né, sempre começa com sujeito. Peter, o sujeito, ó, verbo, has a book, ok? Tem um livro. Sally and Peter, né? Vemos aqui um plural, né? Sally and Peter, coloca o sujeito no começo. Depois o verbo have, a, que é o artigo. E aqui o dog, o que ela tem, né? Have a dog, um cachorro que eles têm, né? Sally e o Peter. Aqui também plural, we, sujeito, have a fish. Nós temos um peixe. The flower, the teacher, no caso, the teacher has a flower, né? O professor tem uma flor, tá certo? Isso aqui talvez seja um pouco complicado, mas era primeiro o professor, certo? The teacher has a flower, tem uma flor. Ok, galera? Então, essa foi a nossa correção. Vamos aí para o nosso conteúdo, beleza? Página 68 e 69 e atividade 71 e 72. Vamos ver aí sobre as profissões, occupations, tá certo? Occupation. Lembra que eu falei para vocês? Aqui são alguns verbos que eu transformei em profissões. Falei uma regrinha para vocês que acontece no inglês. Alguns verbos, ele quando acrescenta R, o ER ou o IR, né? Ele se transforma em occupations, né? Que são as profissões. Tá certo? Aqui, por exemplo, já falei que bake é assar. Quando eu acrescento o R na palavra, ele se torna uma profissão, que se chama padeiro. Cash. Aqui é o dinheiro, né? E aqui, cashier, ele vai se tornar a pessoa que conta, passa o dinheiro, passa o troco, né? Um caixa, certo? Carpenter, carpinteiro. Dancer, a pessoa dança aqui, ó, até o R, dança. Quando coloca o R, ele vai, acrescenta o R na palavra e vai se tornar um dançarino. Então, todos eles são isso, né? Drive, dirigir. Mas eu coloquei o R, virou motorista, certo? Então, teacher, ó, ensinar, mas quando eu coloco o ER no final, significa, né, não é um ensinador, é o professor, no caso, né? Então, deu para você entender essa dica aí. Alguns verbos são transformados em profissões quando se acrescenta o R ou o ER aqui, no caso. Porque se já tiver o R aqui, o E, só coloca o R no final. E alguns deles vão terminar em IER, ok? Alguma exceção, tá certo? Aqui são outras profissões, né? Que a gente já tá feitinha. Housewife, que é o quê? Dona de casa, é uma profissão, lembrem disso. Mechanic, mecânico. Cook, por que o cook não tem um R aqui no final, Leandro? Porque o cook, ele tanto pode ser o verbo cozinhar, quanto pode ser o substantivo, a profissão, cozinheiro, né? O chefe de cozinha, o cozinheiro. Então é o único que vai ter essa exceção aqui da regra, né? É o cook. Cook é que ele pode ser os dois, o verbo cozinhar, quanto a profissão cozinheiro, ok? Don't forget, não esqueça. Dentist, postman, né, o dentista, postman é o carteiro, nurse, enfermeiro, waiter é o garçom. Muito bem. Aqui nós vimos bastante, né, o singer, nós respondemos juntos. Tá vendo aqui, ó, o cook, ele é o cozinheiro, tá certo? Não precisa colocar o R. Secretary, a secretária. Olha aqui, já colocou, ó, driver, é o motorista, ok? Muito bem. Aí aqui nós vimos aqui, ó, dentist, report, doctor, mechanic, painter, né, o pintor, né, aqui o R no final, engineer, é o engenheiro. Agora vamos para, ó, só isso aqui que eu vou lembrar. Antes de palavra com, a gente estava usando o A, né, o artigo A indefinido, ó. He is a mechanic, ele é um mecânico. Só que quando vem uma palavra com
vogal, antes vai ter que mudar o A pelo AN, certo? Geralmente vai aparecer mais usando o A, porque a maioria são consoantes, palavras que começam com consoante. Mas, quando vier uma palavra dessa aqui, ó, começando com E, vamos trocar o A pelo AN, que é a mesma coisa, só uma questão de estética. Muito bem. Aqui será a atividade de vocês. Vocês vão lá esse quadro aqui, muito fácil, very easy, e vão montar, de acordo com números, as profissões. Eu deixei duas aqui já para vocês terem uma noção, né? Ó, T, que é o 20, ó. T, eu coloquei, né? O E é o 5, o A é o 1, né? Ó. O 3 é o C, o H é o 8, o E é o 5 e o R é o 18. Ok? Então vamos montar as frases. Teacher é profissão do professor. E esse aqui que vocês não viram é o plumber, que é o encanador, certo? Não esqueçam. Essa que foi praticamente aqui que vocês não viram, é o encanador, plumber. Então, todas essas aqui serão dessa mesma forma. Vamos montar aí as profissões. Na 72 vai ser um pouco fácil também. Vocês têm aqui as figuras, de acordo com a numeração, vocês vão colocar aí na cruzadinha, né? Crossword de vocês. Escrevam em English, né? Do jeito que está pedindo aí. Tá certo? Então, essa aí foi a nossa aula. Espero que vocês consigam fazer sobre as profissões. Resolver essas duas atividades aí. Próxima aula será a atividade de folha. Até a próxima aula. Bye, bye.